Olá, nós estamos aqui para a nossa segunda aula, né? Essa nossa aula é intitulada como as vantagens e desvantagens do mercado de alimentos, né? E nós veremos também as ferramentas de qualidade, né? Algumas delas, como o Brainstorm, o CCQ, o PDCA, né? Então, temos também um material suplementar, né? Que complementa essa aula, então vocês precisam dar uma olhada, né? Após a nossa terceira aula, vocês terão uma proposta de avaliação, né? Então, é uma proposta de avaliação aqui pelo sistema SIGA, né? Uma avaliação simples, né? Mas que vocês precisam estar dando uma olhada, né? Nesse material, precisam estar vendo as aulas, precisam estar estudando, né? Tirando suas dúvidas para que vocês façam, né? Uma boa avaliação, tá? Então, vamos prosseguir. Então, as vantagens e desvantagens, né, do controle de qualidade. Então, não só, né, a princípio, quando a gente pensa em controle de qualidade, a gente logo elenca as vantagens, né, para a empresa. A empresa só pensa praticamente no lucro, né? Então, por quê? Porque sem o lucro ela não permanece no mercado, e enfim, né, garante a sobrevivência da empresa no mercado é exatamente o lucro, tá? Mas existem muitas desvantagens por se implantar, né, um programa de qualidade dentro de uma organização, tá? Eu diria que a principal delas é o tempo, tá? Praticamente, né, dependendo do tamanho da unidade e das divisões, das subdivisões entre administração, chão de fábrica, enfim, diversos setores que tem na empresa, né? Você leva uns 5 anos para implantar, né? E bem implantado um sistema de qualidade, né? Claro, esses 5 anos, gente, que eu falo é de adaptação, né? Porque chegar, organizar os papéis e colocar as coisas em ordens para fazer um sistema de qualidade entrar em ação, isso daí, dependendo da quantidade de pessoas que você tiver trabalhando numa equipe de qualidade de uma consultoria, você consegue rápido. Porém, né, a implantação, a ratificação, né, do sistema de controle de qualidade dentro da empresa, né, por exemplo, a erradicação da política, né, dentro da empresa, dessa política de qualidade, ela demora um tempo, tá? Principalmente porque quem não trabalha diretamente com controle de qualidade não tem conhecimento, como por exemplo, né, você precisa que a administração da empresa, né, os coordenadores, né, os supervisores, enfim, quem não é da área de alimentos que esteja engajado. E por falta de conhecimento, né, muitas vezes eles não vão achar necessário estarem engajados, né, nessa política de qualidade. Então isso gera um tempo até você comprar a ideia, até você elaborar treinamentos e treinar toda a equipe, a administração, a supervisão, enfim, né, os gerentes, né, até que todos absorvam a política de qualidade. Então isso realmente, né, requer um tempo. Então o tempo, né, é uma das desvantagens, né. Outras desvantagens é o investimento, né, porque você precisa de pessoal técnico específico, né, com conhecimento no programa de qualidade que você deseja implantar, né, na sua unidade, certo? Para as indústrias de alimentos, né, de uma forma geral, você tem o pilar dos pilares, que é as boas práticas de fabricação, né? Então, se você quer obter um registro para fabricação de um alimento, né, se você quer comercializar esse alimento, você precisa, a princípio, ter um BPF, né, que é uma boas práticas de fabricação. É quando a fiscalização chega na empresa, né, então ela quer ver como que está andando, né, o que é que você tem como boas práticas de fabricação, né, na elaboração do seu produto, tá? E um segundo passo, né, de uma unidade produtora de alimentos seria o APPCC, né, que é Análise e Perigo de Pontos Críticos de Qualidade, certo? Só que nem todas as empresas, né, geralmente empresas de médio e pequeno porte, certo? Elas possuem em parte o APPCC ou algumas coisas do APPCC, mas não é o programa propriamente dito, certo? Você vai encontrar isso fácil em grandes empresas que estão buscando, né, grandes mercados e grandes espaços
né, na área de alimentos. Mas essas pequenas empresas, né, que são fiscalizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, em âmbito estadual, né, então elas, na maioria das vezes, só têm o BPF, certo? E podem caminhar também com algum programa de qualidade, além do BPF específico, que às vezes é adotado pela empresa, é feito, né, e eles caminham assim, certo? Mas, independentemente, né, eu acho que o compromisso é assumido tanto pelas pequenas como pelas grandes empresas, né, e isso traz grandes vantagens para as empresas, tá? A vantagem de estar perdurando no mercado, de ter um produto bom, né, para ser comercializado, de ter a marca e o produto divulgado, né, e ele não está contaminado, enfim, são várias as vantagens, né, mas também existem, né, as desvantagens, o tempo, o dinheiro que a empresa vai investir, enfim, né, são desvantagens. Existem muitas outras que vocês podem, né, pesquisar na internet, dar uma olhada em material, enfim, consultar artigos e tirarem, né, e virem aqui tirarem as dúvidas de vocês, tá joia? Então vamos avançar, né? Então olha só, quando a empresa ela resolve não assumir a qualidade da forma que tem que ser, né, principalmente uma indústria de alimentos, né, então ela está assumindo riscos, né, e custos, e com esses riscos, os custos pela má qualidade, como por exemplo a devolução nos seus produtos, o retrabalho, as horas extras que ela vai gastar, né, para refazer o produto que foi devolvido porque estava com problema, tá? As esperas, né, pelos centros de distribuição e os mercados que estão esperando o seu produto, a ociosidade, a burocracia, né, em documentos e papéis, reclamações excessivas, né, estoques excessivos. Então, gente, quando não se assume a qualidade ou quando se não implanta, né, a qualidade de uma empresa ou quando se implanta e não se toma conta do setor, você tem um custo por essa má qualidade. Eu acho que o custo pela má qualidade ele é muito maior, né, porque você já gastou tempo para implantar o sistema, você já gastou dinheiro, né, com um profissional capacitado para você implantar o sistema, certo? Mas você não cuidou, né? Você não teve o preparo ou a consciência necessária ou se envolveu com diversos setores, né, dentro da empresa. Isso levou a você a descuidar um pouco, né, do controle de qualidade da empresa ou do que você deveria controlar como qualidade, e isso começou a gerar custos de má qualidade. Começou, por exemplo, a você ter que trabalhar duas vezes, né, ter que pagar hora extra aos seus funcionários para refazer o trabalho que foi devolvido, né? Vai ver que você produziu um lote de queijo e você não teve o devido cuidado e esse lote de queijo foi contaminado, enfim, e ele foi devolvido do mercado. Então você tem cliente insatisfeito, você tem que colocar de volta o seu produto no mercado, né, para que, por exemplo, fazer o retrabalho, por exemplo, de conquistar, né, novamente os clientes que você tinha, enfim, isso é muito mais complicado, né? Então, quando se tem qualidade e não se assume, né, as responsabilidades, você tem um custo, né, por essa má qualidade. E nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhum bom profissional quer que isso aconteça. Então, geralmente, os profissionais de controle de qualidade, eu falo, né, com propriedade, porque já fui né, fui responsável técnico de uma empresa de uma indústria de alimentos, trabalhei com implantação, né, de sistemas de qualidade como BPF e APPCC, né, conseguimos retirar o registro, né, o CIF, né, que era o selo de circulação nacional para a venda do produto, mas isto foi, né, isso nos custou muito, né, porque eu tinha que tomar conta de todo o controle de qualidade, eu tinha que lidar com a administração, né, da empresa. Então nós encontrávamos barreiras, principalmente com a parte administrativa, né, que visava apenas a questão financeira, e nós tínhamos todo o conhecimento técnico e específico para implantar os sistemas de qualidade, né, e nós esbarrávamos, mas enfim, né, então com muito trabalho, né, nós conseguimos, e assim, e foram poucas as vezes que nós tivemos que fazer, né, retrabalho ou devolução, mas
aconteceu, né? Aconteceu sim, né? Por um descuido da produção, né? Ou por uma hora que eu não estava na empresa, enfim, né? O chão de fábrica ficou com outra responsabilidade de outro funcionário, né? E aí acabou que teve uma contaminação inesperada, né, em um dos produtos da empresa e nós tivemos o retrabalho, mas enfim, nós fizemos todas as vezes, fizemos novamente, né, então assim, e o custo foi muito maior para a empresa, porque o nosso cliente, nós estávamos localizados aqui na Paraíba, a empresa, o nosso cliente era na Bahia, então eu como responsável técnico tive que ir, né, até a Bahia, consultar com os empresários, né, que adquiriram o nosso produto, fazer toda, né, aquela exposição, levar novos produtos, enfim. Né, eu sei que nós conseguimos, mas assim, o custo foi muito maior pelo retrabalho. Né? Então, assim, respeitar os limites também da empresa, eu avaliei muito por aí, sabe? Um respeito à falta de limites, né, de capacidade de equipamento, enfim, né, que pode ter acontecido, tá? Mas isso, né, a gente vai aprendendo e vai caminhando no sentido, né, para ver que a gente não pode, né? E aí você tem hoje, né, o mercado de alimentos que você não pode fechar os olhos para isso, né? Então assim, a qualidade, gente, ela está intrinsecamente ligada, né, ou interligada com essa exigência de mercado que a gente tem ultimamente, tá? Porque a qualidade, ela vai caminhar exatamente por uma determinação de mercado, uma determinação do consumidor, né? Por exemplo, a segmentação de mercado e exigência de produtos de melhor qualidade. Então, o mercado ele vai segmentando, né? Por exemplo, antigamente não existia a gama de produto que existe hoje para pessoas diabéticas, né? Então, são muitos os produtos, né, que são feitos sem adição de açúcar. Então, é um mercado que cresceu ultimamente, certo? Então, esse mercado que segmenta, ele precisa e ele exige produtos de melhor qualidade, certo? Então, os setores de qualidade têm que estar, né, à espreita, né, para essas novidades. Outra coisa, né, que a gente tem que avaliar no mercado de alimentos é a concorrência global entre as agroindústrias. Ou seja, existe, gente, uma concorrência, né, pelo melhor produto. Então, para você conseguir manter o seu produto no mercado, você vai concorrer com alguém, né? Ainda que seu produto seja novo, inovador, então você vai ter que tirar, né? Você vai ter que chamar a atenção de quem você quer que consuma o seu produto dentro do mercado. Então isso vai mexer. Então você vai fazer concorrência, né, com agroindústrias. Então algumas pessoas elas começam a romper as relações de fidelidade, certo? E começa a buscar novidades. Por exemplo, existem 5 marcas de leite condensado. A mais famosa dela, né, é o leite condensado Nestlé ou Moça, que tem a marca Moça, certo? E aí você vem com o novo leite condensado, né, e você quer conquistar esse mercado. Então veja, o que é que eu avalio? A Piracanjuba tem um leite condensado, né? Itambé tem um leite condensado, Italac tem um leite condensado, certo? E essas empresas, ao longo do tempo, elas conseguiram a fatia do mercado, certo? Principalmente, né, concorrendo com o leite condensado Moça, né? Porque o preço do leite condensado Moça ele se mantém, mas esses leite condensado que eu citei para vocês, eles têm um preço menor, certo? Para tentar chegar e conquistar uma parte do mercado, né, que eles ainda não tinham, que era só dominado, né, pelo leite condensado Moça, certo? Só que o que é que eles precisam fazer, o que é que eles fazem? Eles vão sempre se aprimorando para tentar chegar, né, ao mesmo patamar do leite condensado Moça, né? Então, clientes antigos, né, clientes que eram fiéis ao leite condensado Moça acabam rompendo essa relação de fidelidade, certo? Por essa concorrência global, né? Então, se você quer, né, almeja alcançar um mercado, uma fatia de mercado, então você tem que se preparar, né, para essa concorrência, tá? E quem é do setor de qualidade tem que estar sempre afiado, né, e afinado com essas tendências de mercado. Tem que acompanhar isso. Outra coisa, né, a crescente participação da mulher na força de trabalho,
certo? Então, ou seja, os hábitos alimentares mudaram, né? Como, por exemplo, esse outro ponto aqui, o tempo consagrado às refeições também mudaram. Isso muda porque isso demanda de novos produtos, né? Então, mulheres que deixam, né, suas casas para trabalhar, então demandas de comidas mais práticas, né? Então, assim, o mercado de alimentos, gente, ele muda de acordo com essas tendências aqui, e a gente tem que acompanhar, né? E o setor de qualidade tem que acompanhar, por exemplo, que novas análises devem ser feitas para que esses alimentos mais novos, mais práticos, devam ser mantidos no mercado. Né? Então, por exemplo, aí começa aquela história, lasanha pronta, aí tem o prato pronto, né, que já vem o arroz, o estrogonofe e a batata frita, né, que isso já foi lançado pela Sadia, enfim, que novas análises de, né, como que o controle de qualidade vai agir nesse sentido. Né? Então, que etapas, né, de qualidade vão ser inseridas e como eu vou conseguir controlar a qualidade. Então, o mercado de alimentos é que vai ditar isso para você, né, para os órgãos fiscalizadores, como a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Tá? Então, Anvisa e MAPA, né, eles estão a todo tempo, né, se adaptando a essas novidades. Tá? E aí vem também, por exemplo, questões do envelhecimento da população, o crescimento da população que demanda por produtos saudáveis e funcionais, a busca por uma vida mais saudável, né? Então, alimentos funcionais tem crescido bastante, né? E aí como que avalia a qualidade desses alimentos funcionais? Então, tem que se preparar para isso também. Preocupações, né, ambientais com o bem-estar animal, né? Então, tem crescido, sim, o número de pessoas que têm essa preocupação, né? Na verdade, tem demandado muita coisa dentro das empresas, né? A questão ambiental e os veganos, né? E as pessoas que têm essa questão de proteção dos animais, enfim, e não consomem, né, produto de origem animal, né? Então tem todo, né? Isso segmenta também o mercado, isso dita, né? Para quem é do controle de qualidade, né? Dita muita coisa, tá? Convergência dos hábitos e preferências alimentares, né? E emergência de novos canais de distribuição de alimentos, lojas de conveniências, compras pela internet, etc. Então tudo isso que a gente avaliou, né? Nesses pontos como está configurado o mercado de alimentos, né? E é claro que isso aqui muda, vai mudar sempre, né? Mas existe muita coisa aqui que vocês viram que eu ditei que é muito atual, né? Então o mercado de alimentos ele está configurado exatamente dessa forma, né? Então se você for pensar, né, for meditar sobre cada um pontozinho desse aqui que foi abordado, você vai exatamente mergulhar, né, na contextualização do mercado de alimentos que a gente tem hoje, tá? Então, ó, mas com tudo isso, né, que é gerado, com toda essa necessidade de mercado, com esse mercado crescente de alimentos que cresce, a gente tem uma preocupação que cresce junto com isso, que é o quê? Alimentos seguros. Será que realmente esses alimentos, né, que estão sido produzidos ultimamente, que tem para atingir, né, essa determinada população específica, essa segmentação do mercado, essa população idosa, todos esses itens que a gente citou, será que esses alimentos são seguros? Ou será que eles atendem os padrões, né, de qualidade para entrarem no mercado e adentrarem, né, e concorrerem? Né? Então, essa é uma preocupação, né, que testes devem ser feitos, né? Será que preocupações, né, em relação à microbiologia, ao crescimento microbiano desses produtos, né, por exemplo, a riscos físicos, químicos e microbiológicos, né, que podem estar envolvidos no processo de produção, né? Então, alimentos seguros, né? Então tem que acompanhar a tendência, né? Então, se o mercado cresceu, se o mercado segmentou, se o mercado se adaptou, então os alimentos precisam também o que? Ser seguros, né? E aí a gente vem, né, com o conceito de segurança alimentar. Segurança alimentar ela está dividida entre inocuidade alimentar e seguridade alimentar. A inocuidade alimentar, certo? Tem a ver com os nutrientes e a energia que devem provir de fonte livre de agentes nocivos à saúde, ou seja, livre de contaminação, um alimento inócuo, ou seja, um alimento sã, né? Um alimento livre de contaminação. E seguridade alimentar
né, diz respeito à garantia de fornecimento do alimento em quantidade e qualidade nutricional adequada. Então, ou seja, a segurança alimentar, alimentos seguros, não só vai nos dizer respeito à não contaminação microbiana, mas vai nos dizer respeito também a se os processos foram feitos com qualidade, né, para garantir uma seguridade, né, nutricional ou uma segurança nutricional. Uma segurança nutricional não quer dizer que está livre, por exemplo, de micro-organismos patogênicos, certo? Quer dizer também que aquele alimento vai cumprir a função dele, que é de nutrir, tá? Então, o conceito de segurança alimentar está dividido, né, nessas duas vertentes, e elas precisam, né, estar alicerçadas na cabeça do estudante, né, que está fazendo o curso, né, de estar aprendendo sobre controle de qualidade. Então, a gente precisa entender isso, ok? Uma outra coisa, né, que a gente precisa entender, e isso eu bato sempre na tecla, é que vocês precisam entender que alimento, certo? Ele é um campo, né? Ele é uma fonte de contaminação. Por quê, professor? Porque alimento, gente, ele é substrato, certo? Quando você fala em alimento, a própria palavra já diz, ele tem, na definição, ele tem a função de alimentar e nutrir. Aí, quando é criada a definição, é para o ser humano. Mas a gente esquece que existem micro-organismos, seres microscópicos e macroscópicos que também se alimentam, né? Precisam de água, precisam de energia para desenvolver as suas funções metabólicas. Então, aonde é que eles vão pegar isso? Vão pegar nas fontes alimentares que eles têm disponível, né? Então, em alimentos industrializados, em frutas, enfim, né? Então, onde tiver alimento, onde tiver energia, onde tiver carboidrato, então isso vai ser fonte de contaminação, né? Então, não só um alimento, né, a gente pode pensar como ela serve, né, de fonte para o homem, mas ela serve de fonte, né, para a alimentação de micro-organismos ou de ser macroscópico, né, como roedores, né, que vão lá e atacam, né, as embalagens, enfim, nos depósitos, né, se derem, né, se não obedecerem o que deve ser obedecido, né, dentro dos armazéns, né, que devem ser protegidos. Então, o alimento a gente tem que enxergar como ele é um substrato para o desenvolvimento de micro-organismo, e sendo um substrato ou um campo para desenvolvimento de micro-organismo, esses alimentos eles podem estar comumente envolvidos, né, com sofrer deterioração, né? Então, é quando o alimento ele é contaminado e esse micro-organismo, né, que deteriorou, ele apenas mudou a forma, a estrutura, a cor, né, mas ele não causa nenhuma infecção, nenhuma toxinfecção. Por outro lado, tem os micro-organismos, né, que causam infecção ou intoxicação alimentar, certo? Então, existe o processo de deterioração, né, que nem sempre está envolvido com infecção e intoxicação. Só que nenhum dos dois eu quero. Eu nem quero micro-organismo que deteriore meu produto, porque ninguém vai consumir um pão, né, com um bolor, né, verde, azul, enfim, né, porque não faz mal, enfim, tira, bate, não existe isso, né, você perdeu o seu produto, né, e nem consumir um produto, por exemplo, que tem uma salmonela que vai causar, né, uma intoxicação alimentar, certo? Outra coisa que vocês precisam entender, estudarem, consultem isso na internet, em livros, é o conceito, né, correto de o que é uma infecção e o que é uma intoxicação alimentar, certo? Então, por vias de regras, uma infecção alimentar é quando você ingere um alimento que é contaminado, mas esse alimento, ele ainda não, o micro-organismo que atacou esse alimento, ele ainda não cresceu ao nível de desenvolver uma toxina, né? Então, você é contaminado pela cepa, né, pelo micro-organismo, e esse micro-organismo dentro do seu organismo, ele vai gerar um tempo, né, ele vai precisar se adaptar ao meio, crescer, para poder gerar, né, uma infecção em você. Já a intoxicação alimentar é quando a carga microbiana ou o micro-organismo, né, ele já produziu a toxina e você ingeriu, e rapidamente aquela toxina, quando entra em contato com o seu organismo, ela já causa, né, problemas. Então, aquilo é uma intoxicação.
né? Então você foi contaminado pela toxina. Então essa é a diferença. Um é mais rápido do que o outro, né? Mas os mecanismos são diferentes. Então deem uma estudada nisso e ratifiquem esse conceito, né? Para que vocês, né, entendam melhor, ok? Então a gente vai passar aqui. Então essa empresa aqui, né, Magnifics, né, DNV, ela fez uma pesquisa, e isso eu gosto muito de falar, porque é bem importante, né, e fez sobre qual a importância, né, de se manter a segurança dos alimentos, né? Então, todos os anos, nos países industrializados, apesar dos regulamentos crescentes e cuidado na indústria alimentícia, uma pessoa em cada 3 corre o risco de sofrer uma toxinfecção. Aí você fica pensando, mas por que o país desenvolvido, com sistemas de controle de qualidade, né, ratificados e implantados, célebres, né, há tempo sendo praticado, e ainda existe risco de toxinfecção alimentar, né? Então, essa pesquisa foi feita por essa empresa e ela é muito atual e ela é muito importante, né? Então, eles elencaram o seguinte: as principais causas, né, que faz com que um país, mesmo que desenvolvido, mesmo com sistema de qualidade, as pessoas se envolvam em toxinfecção alimentar. Primeiro, a globalização nos suprimentos de alimentos, né, condições higiênicas e métodos agrícolas nos países produtivos, tá? Maior agressividade das bactérias e maior resistência a antibióticos e pesticidas, né? Aqui está o grande, né, um dos nossos grandes problemas atuais, né, que é exatamente, né, essa resistência das bactérias a tudo isso que a gente tem usado como veneno na nossa agricultura, né? Uma população que cada vez mais idosa, então fica com o organismo mais sensível, mais frágil, né? O sistema imunológico, né, quando a gente vai atingindo certa idade, ele vai diminuindo, né, a nossa capacidade, capacidade de metabolismo, enfim, né, vai diminuindo, isso vai comprometendo, né, e os novos hábitos alimentares. Então, comer fora de casa, né, ao invés de estar em casa, na hora do almoço você está na rua, comendo um sanduíche, comendo alguma coisa pronta, enfim, self-service, isso tem, né, contribuído para que as pessoas estejam constantemente envolvidas em infecção alimentar, né? Então elas acabam esquecendo, né? E é importante para a gente, né, perceber aqui os pontos que foram levantados por essa pesquisa para saber onde vai trabalhar, né? Para saber, por exemplo, onde as consultorias vão bater em cima, né, na hora de fazer um trabalho preventivo, né, para saber onde a sua empresa vai ter, né, que trabalhar para garantir, né, a qualidade melhor de um produto, né, no produto final, né, que está saindo aí da empresa que você faz parte, certo? E aí, né, a gente elencou aqui, né, uma pesquisa da Food Market Institute em 1990, ou seja, é uma pesquisa antiga, gente, mas os pontos são atuais, né? O que ameaça, né, a segurança do alimento que é percebida pelos consumidores, certo? Então, os consumidores foram consultados, né? E eles disseram que a deterioração por micro-organismo está em primeiro lugar, né? Os resíduos defensivos agrícolas está em segundo lugar. Em terceiro lugar, as embalagens impróprias. Os químicos de forma geral em quarto. Em quinto lugar, as fraudes. Em sexto, o manuseio inadequado. Em sétimo, a quantidade de conservante. Né? Em oitavo lugar, os aditivos. Né? Em nono lugar, a poluição ambiental. Certo? Então, enfim, esses são os pontos que foram elencados pelos consumidores como que eles percebem a ameaça de um produto a eles, certo? De um produto alimentício. Mas o principal ponto, né, que foi falado foi microbiano. E aqui o que eu acho interessante é que a questão microbiológica e a questão dos defensivos agrícolas não são coisas perceptíveis, ou seja, não você não está no espectro macro, né, do seu visível para você detectar. Então você precisa de análises, certo? Então análises de qualidade, né, tem que ser adaptada ou foram adaptadas, né, desde quando essa pesquisa foi feita, né, um pouquinho mais para cá, certo? Para tentar garantir a qualidade desses produtos. Então, em resposta,
gente, a isso daqui, né, teve de 1990, eu acho que de 2000 para cá, na verdade, né, a gente teve o crescimento absurdo, né, da agricultura orgânica, né, para dar resposta, né, a essas nossas necessidades, né, do não uso de defensivos agrícolas. Né? Então, para combater, por exemplo, a resistência das bactérias que a gente viu no ponto anterior, né? Então isso é bem importante. E essa agricultura orgânica que tem crescido, né, tem alçado os novos voos e precisam de profissionais capacitados, né, que entendam sobre o produto, né, que saibam determinar a qualidade desses produtos para conseguir trabalhar. Né, porque os produtos orgânicos, eles também não é porque é longe de defensivo agrícola que tem qualidade, mas ele pode ter uma contaminação microbiológica. Né? Então a gente precisa, mesmo na agricultura orgânica, ter sim um controle de qualidade, né, eficiente nos produtos. Ok?